Meu amigo, se não é sofrido, não é seleção brasileira, né, galera? Bora falar desse jogo, dessa vitória da seleção brazuquenha de 2-1 pra cima da Colômbia. Gente, caramba, velho, o último vídeo que eu fiz sobre seleção brasileira tinha sido contra o Peru, que o Rafinha fez 2 gols, se eu não me engano, o jogo foi 2-1 ou 2-2 também, não lembro. E cara, a verdade é que o próprio Rafinha, o jogador Rafinha, ele vem trazendo de volta a minha paixão por seleção brasileira e tudo mais, acompanhar os jogos. Entre outros jogadores também, né, essa emoção que nós temos de torcer pela seleção. Mas cara, que joguinho fudido, mané. Que joguinho complicado, mano. Tipo assim, antes de eu falar um pouco sobre o jogo, eu quero passar um pouquinho dessa impressão, né? Porque eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre esse meu sentimento em relação à seleção brasileira, minha história com a seleção de altos e baixos, de frustrações. Mas sim, a partir de hoje, quase meia-noite, 3 minutos para meia-noite aqui do dia 20, que vai para dia 21, eu trarei todos os jogos pós-jogos, todos os pós-jogos aqui da seleção brasileira, sim, beleza? Então vamos lá, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, beleza? Como sempre nos começos do vídeo, eu deixo a sugestão aqui pra vocês, pra quem puder ajudar o canal se tornando um membro, você ganha alguns benefícios que eu vou melhorar futuramente, mas no momento você ganha os seus selos ali e tudo mais, antecipação a vídeos, né, já vai acontecer, e por aí vai. Desde já agradeço, então bora lá. O começo do jogo entre Brasil e Colômbia foi um jogo muito empolgante do Brasil. O Brasil começou pressionando forte, pressionando de forma inteligente, conseguindo acionar Rodrigo, Vini, Rafinha ali. Tanto é que aos 4, 5 minutos de jogo sai uma bolaça do Rafinha para o Vini Júnior em profundidade, numa bola que o Bruno Guimarães lá atrás consegue pegar, girar e lançar para o Little Rafa. E o Vini sofre pênalti, né? Um pênalti ali completamente bobo, cometido pelo esqueci o nome do zagueiro agora, velho. Deixa eu deixar a escalação aqui da galera pra eu não cometer essa gafe, peraí. Pra eu não cometer essa gafe, rapidinho, eu acho que o pênalti foi cometido pelo zagueiro Sanches, né? O Davidson Sanches, né? O lendário aí do FIFA e tudo mais. Ou pelo Lucumi, mas acho que foi pelo Davidson Sanches. Rafinha na bola, né, galera? O Rafinha ser o batedor oficial de pênaltis do Brasil, da seleção brasileira, diz muito sobre a fase atual dele, né, mano? É o melhor jogador atualmente do mundo, do que tá no pódio e tudo mais. Salah, que saiu agora da briga, fica ele e, sei lá, Dembélé atualmente, e talvez um Mbappé da vida, mas enfim. Rafinha muito confiante, muito capitão, muito elétrico, vai lá e faz o gol do 1-0 do Brasil. Eu vibrei com esse gol aí. Só que depois desse gol, passam 5, 6 minutos e o Brasil meio que dá uma morrida, né? A seleção colombiana, ela começa a engolir o Brasil. E isso tem algumas explicações, né? No primeiro tempo. O meio campo da seleção brasileira começa a morrer um pouco. Criativamente, né? Criativamente ou de criativa... criativamente, né? É a palavra certa. E também fisicamente. O Gerson sente alguma coisa. Não sei se é posterior ou quadríceps ali, mas ele sente alguma coisa, ele é substituído. Bruno Guimarães, ele não é do tipo que é muito técnico criativamente, tá ligado? Com a bola, ele é muito físico, mas tem ali a sua saída de bola padrão. E isso complicou muito para que a bola chegasse nos atacantes, que é o forte do Brasil, né? O Brasil, ele tem zagueiros e defensores tops, tem uma lacuna baixa na volância e meio e tem um ataque poderosíssimo. Esse meio é complicado. Se a gente tivesse o Pedri, por exemplo, na seleção brasileira, ele corrigiria cada problema que esse time tem, que vocês não têm noção. Porque pegada pra marcação a gente tem. O que a gente não tem é um cara genial pra criar no meio e conseguir fazer essas cavalgadas lá pra construir jogadas. Literalmente, se encaixa um Pedri na seleção brasileira, a seleção realmente, eu acho que se tornaria a melhor do planeta em geral, porque é muito bom o nosso ataque. A bola mal chegava no Rodrigo, mal chegava no Rafinha. O Rafinha tentava voltar muito, correu muito pra marcar. O Rodrigo tentava fazer o mesmo ali pela direita. O ataque alternava toda hora pra ver se mudava. Uma hora o Vini tava de centroavante, uma hora o Vini tava de ponta e meia esquerda. O Rafinha jogou nas 3 posições do ataque e meia esquerda, meia direita, ponta esquerda, ponta direita, centroavante. Enfim, não tava dando certo no primeiro tempo. Só lá pro final do primeiro tempo que o Brasil foi tentar alguma coisa. Mas no meio disso toma o gol da Colômbia, né? Um gol de Luiz Dias, que fez 4 gols nos últimos 7 jogos contra a seleção brasileira. É um carrasco, chega a 5 gols, se eu não tô enganado, né, mano?
na eliminatória, pra falar a verdade, vou deixar aqui do lado também pra ficar fácil de eu ver. Um carrasco da seleção brasileira, um carrasco Luiz Dias. E assim, trabalhando bola, né? O Brasil não tinha capacidade de conseguir controlar o jogo. Não tinha capacidade de conseguir tocar pra lá, pra cá, justamente por causa da marcação alta e de jogadores que não tava conseguindo se entrosar, tá ligado? Depois que sai o Gerson machucado entre o Joelinton, eu até acho que pelo entrosamento de Joelinton e Bruno Guimarães no Newcastle poderia melhorar, mas não melhorou muito não. Joelinton entrou um pouco desnorteado ali e tudo mais, demorando pra tocar a bola. Eu acho que ele melhorou um pouquinho só no decorrer da partida, mas ainda assim mal, né? O primeiro tempo acaba desse jeito, 1-1. Chega o segundo tempo, o Brasil de novo começa na mesma pegada do primeiro. Começou o primeiro, muito forte, uma bola ali do Vini que o goleiro faz uma bela defesa e tudo mais. Umas chances ali ou outra com o Rodrigo, mas nada muito além disso, né? A Colômbia de novo começa a acalmar o jogo, começa a trocar mais passes. Eu tô até curioso pra ver como que ficou as estatísticas de posse de bola, pra vocês terem uma noção. Olha só, ficou 48% a 52%. Ficou nisso porque 70 minutos, 80 ali pro final do jogo, o Brasil começou a pressionar bastante e começou a ter mais a posse de bola, né, cara? E aí que no final do jogo sai o gol do Vinícius Júnior, o gol do cara que a gente sempre esperou e imaginou na seleção brasileira, com o passe do Rafinha, mais uma assistência do Rafinha. Não foi aquele puta passe, né, mas ele recebe a bola de frente, ele limpa a marcação e toca de primeira, porque vem dois fechando no Rafinha. Aí o Vini, ele tira o coelho da cartola. O Vini era o jogador mais perigoso do Brasil nos últimos 6, 7 minutos, com certeza ali. É o cara que... É esses caras que você pode decidir a qualquer momento, né? Ele, Rodrigo, Rafinha, esses caras aí podem decidir um jogo a qualquer momento. E é por isso que o Dorival deixou esses caras em campo. Exceto o Rodrigo, que acho que cansou e tudo mais, né? O Savinho, inclusive, entrou muito bem no lugar dele. Ele dá uma sorte, né? Craque também tem sorte. Ele chuta de longe, dá uma desviada, acho que no próprio Sanches de novo. E a bola entra, né? Comemora muito e tudo mais e o Brasil vence. Então o resumo do jogo foi um jogo ruim do Brasil coletivamente. O Dorival precisa achar um equilíbrio para esse time. O problema está no meio campo. O problema está em sair de pressão alta e jogadores que consigam controlar o ritmo do jogo para os atacantes conseguirem brilhar. Porque no Real Madrid, o Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Vini tem Bellingham, Valverde, Modric, Camavinga que podem correr e trocar trocentas bolas para achar esses caras livres, para eles conseguirem fazer o jogo deles. No Barcelona, o Rafinha tem Pedro, De Jong, Dani Olmo, muito craques de bola pra conseguir rodar a bola e achar ele em condições legais. O Brasil não tem esses caras. Não tem. Então, talvez quem poderia fazer isso com uma forma um pouco diferente seria o próprio Neymar. Neymar é esse cara do drible, do toque rápido ali e tudo mais, que pode tabelar rápido. Não vai ser marcador, obviamente, né, o Neymar, mas... sentiu lesão e tudo mais, foi cortado da seleção. Mas poderia ajudar a fazer isso, porque eu sinto que a seleção tem muita falta de criatividade no meio. O problema não tá no ataque nem na defesa, tá no meio, beleza? Então é isso, tá ligado? Não foi um jogo ruim, onde tem pontos que o Dorival vai ter que se virar pra corrigir. Falando de pontos individuais aqui, que também agora é a parte importante do vídeo, né? Eu vou começar falando sobre os jogadores que entraram. Porque entraram muito bem, né, galera? Começando ali, falando pelo Wendel, me surpreendeu muito, viu? O lateral direito ali do Flamengo. A torcida ali em Brasília fez um alvoroço, porque tem muito flamenguista, imagino eu, em Brasília. Entrou muito bem. O que o Wendel fez nos minutos finais, com todo o carinho e respeito do mundo, o Wanderson não conseguiu fazer no jogo todo, né? Conseguiu subir, tabelar, achar 2, 3 passes ali que ocasionaram chutes ao gol da Colômbia. Gostei muito do Wendel nessa partida. Ainda um pouco estabanado pra marcar ali, mas ele conseguiu marcar no jeito abrasileirado Luiz Dias, que também não já tava no seu 100% físico no segundo tempo. Mas gostei muito. O Savinho entrou muito bem também. O canhoto pela direita, né? Ele tende a ir jogar melhor do que o Rodrigo, que sempre rendeu melhor na esquerda, né? Conseguiu tabelar e tudo mais. Não tava tão fominha hoje, não tava tão afobado hoje. Então ele conseguiu produzir chances melhores para o Brasil. O Joelinton, aquele mais ou menos, né, e tudo mais. O André cumpriu legal a função ali, né. O André, eu acho que pra esse cara que toca a bola de primeira rápido, ele é a melhor opção do Brasil, porque eu acho que nem Bruno Guimarães nem Joelinton tem a capacidade de fazer isso tão bem. O Gerson faz isso melhor, né, do que esses dois, pra falar a verdade, só que ele saiu lesionado, então o André cumpriu bem este papel.
Agora, dos titulares, cara, o Vini Júnior começou sofreu o pênalti do gol do Rafinha e fez o segundo gol. Foi bem nos pontos que ele deveria ser. No jogo todo ele foi bem? Não, porque a bola mal chegava nele, a verdade é essa. Mas nas vezes que chegou, ele conseguiu alguma coisinha. E quando passava de alguma coisinha, virava alguma coisona, tá ligado? Que foram passes, assistências, chutes no gol. Até gostei da partida do Vini Júnior hoje. Rodrigo bastante encaixotado, né? Tentando bastante, mas não conseguindo muito. O Rafinha, cara, vamos falar do Little Rafa. Rafinha é muito importante pra seleção brasileira, cara. Porque ele é capitão, ele é energético, ele volta pra marcar pra cacete, ele cria, ele tá tão acostumado ao estilo de jogo do Barcelona que até assustou alguns jogadores do Brasil. Isso é uma coisa que eu reparei, porque o Rafinha dominava a bola e tocava de primeira e já se movimentava. Jogadores como Bruno Guimarães, Joelinton, o próprio Pedro, nossa, a partida, eu vou ter que falar do Pedro também, que, meu Deus, que partida horrorosa do Pedro. Eles não conseguiam acompanhar o raciocínio do Rafinha, tá ligado? No máximo ali o Vini, quando se aproximava mais do Rafinha, e o Rodrigo. Você vê o quão impressionante, quanto o jogo do Rafinha de primeira funcionou com essa escola barcelonista que ele está inserido, tá ligado? Fez o gol do pênalti muito tranquilo, muito fácil, e deu o passe, querendo ou não, decisivo pro gol da vitória do Brasil. Então, cara, Rafinha mantendo o nível lá em cima de confiança e sendo muito importante para a seleção brasileira. O Pedro, como eu falei, muito mal. E quebrou a bola hoje, tá ligado? É complicado porque a bola não chegava muito nele. Faltava um entrosamento ali com os outros caras, né? Eu percebi que quando o Vini ou o próprio Little Rafa pegava na bola, a tendência do Pedro era correr em profundidade e não receber pra tabelar. Então, jogadas foram desperdiçadas por essa falta de encaixe, de entrosamento. E ele errou vários passes bobos. Enfim, o Pedro não tava confortável no jogo hoje não, tá ligado? O Matheus Cunha entrou meio mal, mas depois foi melhorando na partida. Criou uma jogadaça num gol que o Rafinha acabou perdendo, né? Porque os dois zagueiros da Colômbia, que são muito rápidos, né? O Davinson Sanchez lá e o... Caralho, esqueci o nome do maluco de novo, meu Deus. E o Lucumi conseguiram cortar ele ali e tudo mais. A bola deu uma desviada, chegou na perna direita dele. Enfim. O importante é a vitória, né, galera? Essa é a tabela aqui das eliminatórias do Brasil. Estamos em segundo lugar agora, beleza? A Argentina ainda joga na rodada, o Uruguai ainda joga na rodada, inclusive os dois se enfrentam, a Argentina e o Uruguai. Mas estamos numa posição agora um pouco mais confortável, né? Os 6 ou 7 se classificam para a Copa do Mundo. Pensar num Brasil fora da Copa nessas alturas é praticamente impossível, apesar do que a gente vai enfrentar a Argentina já. Então, de destaque individual foi isso, de jogo coletivo é isso. O Brasil precisa melhorar coletivamente, precisa achar equilíbrio. Equilíbrio para tentar potencializar os craques ofensivos que a gente tem. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.